Olá, vamos falar agora sobre o Tesouro Direto. O mercado de títulos públicos é importante em todos os países e no Brasil não é diferente. Você talvez aplique no Tesouro Direto sem saber. Se você tiver um fundo de investimento como um fundo DI, um plano de previdência privada, seja VGBL, seja PGBL, normalmente esses fundos aplicam em títulos públicos. Há muito que se falar sobre o assunto, eu vou tentar ser nesse vídeo o mais direto e objetivo possível. Bem, o Tesouro Direto foi um programa criado pela Secretaria do Tesouro Nacional para estimular que as pessoas físicas participassem mais do mercado de títulos públicos. Apesar de você utilizar o seu CPF na sua conta lá na BMF Bovespa, você precisa da intermediação de um agente financeiro, que é um banco ou uma corretora. Primeira dica, fique atento à taxa cobrada. Bancos em geral, bancos grandes, Itaú, Santander, próprio Banco do Brasil, cobram taxas altas. Então acima de 1% nem pensar. 1% alto, 0,5% está alto ainda. Então você procura aquelas corretoras que não cobram taxa ou cobram taxas muito pequenas. A minha, por exemplo, não cobrava quando eu entrei, mas depois aumentou para 0,08%, que ainda é uma taxa aceitável. Isso é importante porque vai refletir na rentabilidade dos seus títulos. Bem, vai começar a sopa de letrinhas agora, né? Mas aqui ficou a notícia que esta semana o nome desse título está mudando. Mas eu vou falar os dois nomes para que você conheça as duas nomenclaturas. Existem algumas categorias de títulos no Tesouro Direto. A primeira delas são os títulos pré-fixados, que são as LTNs, Letras do Tesouro Nacional. Então nós temos, por exemplo, lá no Tesouro, uma LTN que vence em 1º de janeiro de 2018, que está pagando 13,52%. Essa taxa é uma taxa muito alta, né? Para vocês terem uma ideia, títulos similares há 2 anos estavam pagando 9,79%, passou em muito tempo entre 11% e 12%, hoje está 13,52%. Isso é reflexo da conjuntura econômica do Brasil, né? O Brasil que corre o risco, ainda um pouco distante, mas corre o risco de ter sua nota de crédito rebaixada pelas agências de avaliação de risco. Isso aumentaria essas taxas muito mais do que os patamares de hoje, né? Todo o risco do ajuste fiscal não será aprovado por conta da crise política, e sem falar nas pedaladas que foram feitas nos últimos anos, no orçamento e na contabilidade criativa, que eu não vou nem comentar aqui, senão esse vídeo vai ter mais de 3 horas de duração. Então as LTNs são títulos pré-fixados. Esses títulos vão se chamar agora pré-fixados. Tesouro pré-fixado 2017, por exemplo. 2018, 2021. Então nós temos aí dois tipos. Tem esse, que é a LTN, e tem a NTNF, ou seja, a Nota do Tesouro Nacional Série F, que é um título pré-fixado, mas que paga cupons semestrais de juros. Ou seja, todo semestre você vai ter um percentual de juros sendo remunerado. O que é que você precisa ficar atento aí? É que você tem que saber que aquela taxa pactuada, ela é válida se você mantiver o título até o vencimento. Toda quarta-feira o Tesouro faz a recompra dos títulos, ou seja, é um investimento que tem uma liquidez boa, uma liquidez semanal. Porém, se você vender o título antecipadamente, você pode ter ou ganho ou perda, porque esse valor varia, né? Varia de acordo com as expectativas de inflação, com a taxa Selic e vários outros fatores. Então você tem que ficar muito atento e, em geral, vale mais a pena manter até o final, até porque tem também a aplicação regressiva do imposto de renda sobre o rendimento. Ou seja, até 6 meses 25%, passando por várias faixas até 720 dias, né, acima de 2 anos, 15%. Essas são as LTNs e as NTN Série F, que são os títulos pré-fixados. Além desse, nós temos títulos atrelados à inflação, que são as NTNBs, Notas do Tesouro Nacional Série B. Nós temos as NTNBs, que pagam cupons semestrais de juros, e nós temos a NTNB principal, que são muito boas para a aposentadoria, que elas pagam todo os juros no vencimento. Esses títulos vão se chamar agora IPCA+, ou seja, IPCA mais o valor dos juros. Para dar um exemplo, a NTNB principal de 2024 está pagando hoje 6,52%, mais ou menos, que é um valor muito alto. Esse título já teve há 2 anos 3,79%. Passou muito tempo aí de 5, 6, hoje está 6,50 e poucos %. Então são títulos
muito interessantes para a sua aposentadoria, porque eles preservam o poder de compra. Porque você vai ter a inflação mais um percentual, e é um percentual muito alto. Isso em nenhum lugar do mundo se encontra. Para dar um exemplo, comparar com a aplicação mais popular ainda no Brasil, apesar de o pessoal já estar se ligando disso e já os depósitos estão sendo superados cada vez mais pelos sites, a poupança hoje está perdendo a inflação. A inflação hoje está cerca anualizada, está mais de 7%, quase 8%, e a inflação está no máximo 7%, então 6,9% mais ou menos. Então é isso. NTN-B normal e NTN-B principal, que hoje se chamam IPCA+, com cupom semestral de juros, e normal, que no caso é a principal. E nós temos também os títulos atrelados à Selic, que são as LFTs. As LFTs, Letra Financeira do Tesouro, são as letras os títulos mais conservadores do mercado. Hoje estão pagando a Selic, 12,75%. Diferentemente dos outros, principalmente os mais longos, esses títulos não variam. Não é que eles não variam, mas você não tem o perigo de perder, porque ele vai pagar a Selic. Então é 12,75%. Se você quiser vender semana que vem, você vende com o rendimento que deu. Claro, você vai ter um prejuízo aí fiscal, mas não vai ter prejuízo. As NTN-Bs, por exemplo, variam bastante. Eu sempre estou acompanhando. Tem título meu aí que está 10% a menos do que quando eu estava. Porém, eu vou manter ele até o vencimento e vou adquirir aquela taxa pactuada, né, junto com a recompra, ou no caso do vencimento, né, desse título. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro. Há muito mais que se falar sobre o Tesouro Direto. É uma alternativa muito importante para os seus investimentos. Eu sugiro que vocês comparem a LFT com os outros títulos, porque a LFT é o título mais conservador que existe no mercado. E se for abaixo do rendimento da LFT, não vale a pena, porque é um investimento muito seguro. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida pode escrever e a gente pode gravar outro vídeo específico sobre cada um dos títulos.